Fala galera, vamos agora resolver 4 questões de progressão aritmética do Enem, começando com uma questão do Enem 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Então, galera, como esse vídeo é de resolução de exercícios, eu vou partir do pressuposto que você já domina a teoria. Então, você tem que conhecer 3 fórmulas clássicas de PA, que são as seguintes. Razão. Como eu calculo razão? Basta você pegar um termo qualquer e subtrair do termo antecessor. Por exemplo, se eu pego o A2, é só fazer A2 menos A1. Isso é a razão. Você tem que conhecer também como calcular o último termo, chamado AN. Como é que a gente faz? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, sendo N o número de termos da progressão aritmética. E para eu calcular a soma dos N termos da PA, o que eu faço? A1 mais AN vezes N dividido por 2. A questão nos pede para calcular a quantidade total de arroz no período de 2012 a 2021. Ou seja, nós temos que fazer a soma dos N termos da minha PA. Basicamente, você tem que pegar o que teve em 2012 e somar com o que teve em 2013, mais o que teve em 2014, mais o que teve em 2015, até o que teve em 2021. Mas antes, vamos anotar alguns dados que nós já temos. Por exemplo, o A1, que equivale ao ano de 2012, vale 50,25. Para eu encontrar a razão, basta eu pegar o segundo termo, ou seja, 51,50, e subtrair do primeiro termo 50,25, totalizando 1,25. Logo, eu posso afirmar que a minha razão vale 1,25. Aí você tem que perceber que para calcular o SN, nós precisamos do A1, do AN e do N. Nós já temos A1, vamos agora atrás do AN e do N. Perceba que o enunciado nos diz que o período vai de 2012 a 2021. De 2012 a 2021, nós temos 10 anos. Ué, Xande, como assim 10 anos? Pô, 2021 menos 2012 dá 9 e não 10. É porque você tem que englobar o ano de 2012. Então, se você fizer direitinho 2012 como sendo o primeiro ano, 2013 o segundo ano, 2014 o terceiro ano, até 2021, você vai perceber que temos 10 anos. Logo, o N é igual a 10. Para calcular a N, utilizaremos a fórmula já conhecida, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E como nós sabemos, o N é igual a 10, logo o AN é igual ao A10. Ou seja, A10 é igual a 1, que vale 50,25, mais N, o N vale 10, né? Menos 1, vezes a razão, que vale 1,25. Logo, A10 é igual a 50,25, mais 10 menos 1 a gente sabe que vale 9, vezes a minha razão, 1,25, totalizando 61,5. Então, a soma dos 10 termos vale A1, que é 50,25, mais AN, o AN a gente sabe que vale 61,5, vezes o N, que é igual a 10, dividido por 2. Logo, S10, né, a soma dos nossos 10 termos, é igual a 50,25 mais 61,5 dá 111,75. Vezes, a gente sabe que 10 sobre 2 é igual a 5, ou seja, 111,75 vezes 5, nós chegaremos que S10 é igual a 558,75. Ufa! A gente marca aí, ó, gabarito alternativa D. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, nós temos uma PA de primeiro termo 33 mil, segundo termo 34.500, terceiro termo 36 mil. Se nós quiséssemos calcular a razão, bastaria fazer A2 menos A1, ou seja, 34.500 menos 33 mil, que é igual a 1.500. Veja também que a questão nos pede quantas passagens foram vendidas em julho.
Sabemos que A1 representa janeiro, que é o primeiro mês do ano. A2 representa fevereiro, que é o segundo mês do ano. Então, quem representará julho? Pô, julho é o sétimo mês do ano. Então, julho será o A7. Logo, N é igual a 7. Então, para calcular A7, teremos que usar a fórmula do AN. A7 é igual a 1, que vale 33.000, mais N menos 1. A gente sabe que o N vale 7, ou seja, 7 menos 1, vezes a razão, que vale 1.500. A7, então, vai ser igual a 33.000, mais 7 menos 1, 6, ou seja, 6 vezes 1.500. Mas quanto que dá 6 vezes 1.500? É a mesma coisa que 9.000, né? Então, a gente pode finalizar aí encontrando o A7, que a questão pede, A7 sendo 33.000, mais esses 9.000 que a gente encontrou ali em cima. E 33.000 mais 9.000 é a mesma coisa que 42.000, que bate aí com a letra D, é isso? Exatamente, letra D. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatório, o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? A questão nos pede o número de andares desse edifício. Em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Perceba que João ficou com os andares ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7 e assim por diante, né? Depois o 9, 11, 13, 15, até o 20º termo, já que são 20 andares. Já Pedro pegou misturado, né? Pegou ímpar e par. Começa sempre com ímpar e depois vai para o par. Fica alternando. Perceba, o primeiro é o 1, que é um número ímpar. Depois vai para o 4, que é um número par. Aí depois, ímpar, 7. Depois o outro par, 10. Seria uma progressão aritmética de razão 3, né? Tá conseguindo ver? E o João é uma progressão aritmética de razão 2. Só que a gente tem que analisar para João e Pedro simultaneamente, né? Então vamos ver os andares que os dois estão juntos, podemos dizer assim, os dois pegam, né? Então o João está no primeiro andar e o Pedro também está no primeiro andar. Então eu já vou começar anotando o meu primeiro termo da minha PA como sendo 1. Depois João vai para o 3, só que o Pedro não vai para o 3, o Pedro vai para o 4, ele vai direto para o número par. Então o 3 e 4 estão descartados. Aí o João vai para o 5, só que o Pedro vai para o 7. Nossa, então esquece, né? O 5 ele esquece. E aí João vai para o 7, só que o Pedro também foi para o 7. Tá vendo ali, ó? 7, 7. Então anota esse 7 na nossa PA. Depois seria o que para o João? Tá indo de 2 em 2, então seria o 9 depois do 7, né? Só que o 9 não vai ter para o Pedro, que o Pedro vai direto para o 10. Aí depois o João iria para onde? Depois do 9, João soma 2. Ia para o 11. Só que, de novo, Pedro não vai para 11. Pedro está subindo em 3 em 3. Então, do 10 ele vai para o 13. E aí o João que está no 11, somando mais 2, vai para o 13. Aí sim. Tá vendo que o João foi para o 13 e o Pedro também ficou no 13? Faz as continhas com calma que você vai entender. Então, o próximo termo, o primeiro termo que a gente achou da nossa PA seria 1, o segundo termo, o 7, e o terceiro termo, o 13. E assim por diante até o quê? Até o 20º termo. Então, a nossa PA será a seguinte. E para calcular a razão é só fazer A2 menos A1, ou seja, 7 menos 1, que vale 6. E nós queremos o 20º termo, ou seja, o A20. Para isso, utilizaremos a fórmula de AN. A gente já sabe que A1 vale 1 e que o N vale 20. Então, A20 vai ser A1, que vale 1, mais N menos 1, só que a gente sabe que o N vale 20, ou seja, 20 menos 1, vezes a razão que vale 6. Isso vai ser igual a quanto? 1 mais 20 menos 1 é 19, ou seja, 19 vezes 6. Ou seja, 1 mais 19 vezes 6 dá 114. 1 mais 114 dá 115. Então, o A20, nosso 20º termo, vai ser igual a 115. A gente vai marcar aí a alternativa D. Um ciclista participará de uma competição e treinará alguns dias da seguinte maneira. No primeiro dia, pedalará 60 km.
No segundo dia, a mesma distância do primeiro mais r quilômetros. No terceiro dia, a mesma distância do segundo mais r quilômetros. E assim sucessivamente, sempre pedalando a mesma distância do dia anterior mais r quilômetros. No último dia, ele deverá percorrer 180 quilômetros, completando o treinamento com um total de 1.560 quilômetros. A distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia em quilômetros é... A distância pedida é a razão da progressão aritmética. A soma dos percursos será 1.560 quilômetros. Por que isso? Percebe que o comando da questão diz o seguinte: a distância R que o ciclista deverá pedalar a mais a cada dia em quilômetros é a distância R. Pelo enunciado, a gente vê que R é o que é somado a cada dia, né? E o que a gente soma ali nessa parte, a gente chama de razão da progressão aritmética. Então, é isso que a gente está procurando. E você vai perceber ali que ele fala no final que você completa o treinamento com um total de 1.560 km. Então, a cada dia somado, o seu total, ele vai dar 1.560. Isso é o quê? A soma dos N termos. E nós sabemos que o A1 vale 60 pelo enunciado, né? E a gente tem que o AN, que é o último dia, 180, e o SN vale 1.560. Então, SN, que é igual a 1.560, é igual ao A1, que vale 60, mais o AN, 180, vezes N sobre 2. Dessa maneira, a gente consegue encontrar o valor de N. 1.560 é igual a 60 mais 180 vai dar 240, sobre aquele 2 ali, vezes N. E daí eu posso falar que N é igual a 1.560, 240 sobre 2 vai dar 120. Eu passo dividindo então, fica daquela forma ali. Então eu consigo descobrir que N vale 13. Vamos agora atrás da razão. Para isso, vamos utilizar a fórmula de AN. O AN vale 180, que é igual ao A1, que vale 60, mais N vale quanto? 13, ou seja, 13 menos 1, vezes a razão, que é o que a gente quer saber. Então, vai ficar 180 menos 60, vai ficar 120. Isso é igual a 13 menos 1, 12, ou seja, 12 vezes R. Então, R vai ser igual a 120 sobre 12, que é a mesma coisa que 10. Então, o nosso gabarito aí, ó, é a letra C.